Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Na nossa exploração de hoje, a gente tem em mãos um material que, sinceramente, desafia bastante a nossa compreensão moderna do mundo. É um material fascinante, para dizer o mínimo. Demais. Nós vamos analisar relatos históricos que mergulham fundo no sobrenatural. E o nosso foco hoje é uma das figuras mais emblemáticas da história, o São Francisco de Assis. Aham. Uma figura muito conhecida. Exato. E a fonte primária sobre a qual a gente vai se debruçar é um trecho de um documento maior, especificamente uma seção curiosamente intitulada Texto Colado, na parte X chamada Outros Milagres Diversos. É um nome bem sugestivo. Pois é. E o nosso objetivo com essa investigação passa longe de qualquer debate dogmático. A nossa missão aqui não é recontar histórias antigas para provar quem está certo ou errado. É entender a arquitetura mental da época. Isso. A visão de mundo que esses textos revelam. A gente quer mostrar como o divino não era visto como algo distante e frio, sabe? Mas operando de forma íntima, ali na lama, no suor e nos dramas diários da vida. Eu estou muito animado por ter um material tão rico e inusitado em mãos hoje. E é um privilégio participar dessa análise, porque, independentemente das crenças pessoais de quem nos acompanham hoje, esses textos funcionam como uma verdadeira cápsula do tempo. Eles abrem uma janela incrível para a mente medieval e para a relação visceral do ser humano com o sagrado. Com certeza. Para aquelas pessoas, a fronteira entre o plano material e o espiritual simplesmente não era rígida. Era uma membrana muito porosa por onde o sobrenatural vazava para resolver problemas super práticos. E é justamente esse aspecto prático que choca na primeira leitura, né? Porque, a imagem que a cultura pop preservou de São Francisco é quase a de um personagem de conto de fadas. O homem da natureza que pregava para os passarinhos. Aquele lado estritamente contemplativo. Exatamente. Mas o documento mostra uma realidade de sobrevivência rural muito crua. Ok, vamos destrinchar isso. O texto traz umas intervenções do santo em crises agrícolas que parecem minúsculas para a gente hoje. Mas que eram questões de vida ou morte para eles. Totalmente. Tem o relato do Martinho, por exemplo, um camponês que passa por um sufoco. A história do boi do Martinho. Esse caso ilustra bem a dinâmica de sobrevivência que a gente está falando. Conta como era, porque perder um boi não era brincadeira, né? Longe disso, na Idade Média, o boi não era um pet, era o equivalente a um trator, a principal ferramenta de sustento de uma família inteira. Ficar sem o boi era flertar diretamente com a fome. E a situação do Martinho foi de azar puro. Ele levou o boi para pastar longe da aldeia e o bicho caiu e quebrou a perna. Uma fratura irreversível. Um desastre financeiro e vital. Sem opção, o Martinho decide abater o animal para pelo menos salvar a pele, que valia alguma coisa. Só que ele percebe que não está com um instrumento de corte lá no pasto. Aí complica. Muito. Ele precisa largar o boi ferido lá, voltar para a aldeia, buscar a ferramenta e torcer para dar tempo. No caminho de volta, ele reza para São Francisco e pede só uma coisa: que os lobos não devorem a carcaça até ele chegar. Um pedido bem pragmático. Muito. Só que no dia seguinte, quando ele volta com a ferramenta de esfolar, pronto para assumir o prejuízo, ele encontra o boi de pé, pastando. E a perna curada. Completamente curada. O texto diz que ele nem conseguia identificar qual das patas tinha sido quebrada, de tão perfeita que estava. O que é fascinante aqui é que o texto afirma explicitamente que o santo não se nega a atender às necessidades mais insignificantes dos homens. Essa frase é a chave de tudo. As mais insignificantes. Exato. Isso mostra uma teologia de proximidade impressionante. Nenhuma dor ou perda material é pequena demais para a atenção espiritual. O sofrimento não precisa ser uma guerra para Deus olhar para você. Uma perna de boi quebrada já basta. E essa lista de problemas pequenos vai longe. O texto parece até um caderno de pequenos reparos de uma assistência técnica. Tem o caso de um jumento roubado que é devolvido em amiterno. Bens materiais básicos. Sim. Em Antródoco, uma senhora quebra um simples prato, e o texto afirma que o prato foi restaurado inteiro para ela, e um arado consertado na marca de Ancona. Um prato quebrado pode soar até cômico para nossa audiência hoje, que tem armários cheios de louça. Mas para uma camponesa medieval, uma peça de cerâmica boa podia ser um dos seus poucos bens. O sagrado operava ali, na economia doméstica mais microscópica. É impressionante. Mas aí a escala aumenta para os eventos maiores. Em Sarrogum, uma cerejeira que estava totalmente seca
floresce e dá frutos contra todas as expectativas. E a proteção contra as pragas? O pessoal sofria com isso. Sem agrotóxicos não tinha o que fazer. Nada. E o texto menciona a proteção contra insetos nas vinhas de Vila Silos e num celeiro de um sacerdote lá em Palência. Sem falar na praga de gafanhotos, que foi simplesmente extinta em Petramala depois que um senhor local suplicou ajuda. A fé funcionava ali como uma apólice de seguro contra o caos ecológico. Mas a narrativa logo abandona os bens e as lavouras e foca em algo mais urgente. A transição é super clara, né? A gente muda para os desesperos absolutos do corpo humano. Deixamos o arado e vamos para a sobrevivência física. Tem a história da Maria. Lá em Gagliana Terno. Isso. Ela estava exausta no monte, sob um calor insano. Ela fica tão sedenta e desidratada que adormece no chão, depois de rezar. O sono é quase sempre o canal de comunicação nesses relatos. É quando a consciência apaga que a mensagem chega. Aham. E São Francisco aparece no sonho dela e fala uma coisa bem direta. Manda ela beber da água que Deus dá. E o que ela faz? Ela acorda, arranca um feto que, para quem nos escuta, o texto chama de feto, mas era tipo uma samambaia. Ela arranca essa planta pela raiz, cava a terra com um pedaço de pau e, de repente, acha uma nascente super abundante. E tem um detalhe médico aí. Tem. Ela tinha uma doença nos olhos há muito tempo. Depois de beber a água, ela lava o rosto e simplesmente recupera a visão perfeita. E o local vira um ponto de peregrinação. A nascente continuou lá, ganhando até uma capela para as pessoas irem se curar depois de se confessarem. É a necessidade momentânea de uma única mulher, gerando uma infraestrutura permanente de cura para a comunidade toda. Nossa, sim. Agora, se a água já surpreende, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o texto entra no bizarro. Ah, os casos médicos extremos. Sim, tem a história da avó de 80 anos na diocese de Sabina. A filha dela morre, deixando um recém-nascido. Sem dinheiro para ama de leite, o neto começa a definhar de fome. E a avó, chorando de desespero, pede socorro a São Francisco. A mortalidade infantil era um pesadelo na época. Essa avó representa a impotência total diante de uma morte certa. E a solução é um curto-circuito biológico. São Francisco aparece, manda ela colocar a criança no peito vazio dela. Ela obedece e, de repente, essa senhora de 80 anos começa a produzir leite em abundância, para espanto de todo mundo que foi lá conferir. Isso levanta uma questão importante. Quando o desespero humano esgota todos os recursos lógicos, a resposta celestial chega através de elementos muito terrenos: a água da terra, o leite materno. O divino conecta a intervenção celestial com a fisiologia mais crua. Exato. E, falando em fisiologia, tem o caso daquele casal de Escópito. O texto descreve o filho deles de um jeito bem pesado. Chama a criança de monstro. Uma má formação muito severa. Braços presos ao pescoço, joelhos no peito, pés nas nádegas. A mãe pede ajuda e o santo aparece no sonho dizendo para ela banhar o menino com água de um poço local. Mas ela não vai na mesma hora, né? Não vai. Ela hesita por 3 vezes, 3 noites seguidas. Essa hesitação dá muita verossimilhança à história. É uma camponesa exausta, lidando com o luto de um filho assim, com medo de virar piada se a receita do sonho não der certo. É humano demais. Ela só vai quando o santo aparece de novo e quase puxa ela pela mão até a igreja. Aí umas mulheres levam a criança aos irmãos, lavam o menino com a água do poço e as pernas e braços voltam para os devidos lugares. Percebe que a água do poço e o esforço das mulheres são essenciais. O sagrado dá a ordem, mas a matéria física e o trabalho humano operam o milagre. E essa interação entre as pessoas e o santo não é só de obediência cega. Tem uma abordagem muito direta, quase íntima. As pessoas tratavam ele como um amigo de quem você pode cobrar favores. Até exigir favores. Sim, o caso do homem de Core é espetacular nesse sentido. Ele não podia andar por causa de um tumor na perna. E o texto diz que ele começa a reclamar amargamente com São Francisco. Ele manda uma cobrança. Ele faz uma auditoria de devoção. Exatamente. Ele diz, olha, eu te prestei serviço, te emprestei meu jumento, fui um bom devoto e você me deixa aqui com esse tumor. É maravilhoso, o cara é muito audacioso. Essa cobrança faz todo sentido na época. É o sistema de patronato feudal. O vassalo serve, o senhor protege. Eles aplicavam essa mesma regra política com os santos. Se eu fui devoto, o santo tem a obrigação de me curar. E funcionou. São Francisco aparece com um bastão na forma de um tal e cura o tumor ali mesmo.
Mas aí tem um detalhe crucial que o texto frisa. A marca. Isso, o santo deixa a marca do tal fisicamente gravada no local curado. E o autor explica que o tal era a forma como São Francisco assinava as cartas dele em vida. Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente entende a materialidade absurda dessa fé. O sagrado não é invisível, ele deixa cicatrizes físicas, marcas na pele. Assinaturas tangíveis, né? Exato. O corpo curado muda de dono. A cura transforma a identidade física da pessoa, que agora carrega o carimbo divino. Caramba. Isso acontece de novo com o noviço Bertino, lá de Susa. Ele estava enlouquecido e paralisado de todo o lado direito depois de um grande susto. Na véspera da festa do santo, ele tem um momento de lucidez. E a cura dele é super tátil também. Muito. São Francisco aparece numa luz intensa, desliza a mão da cabeça aos pés no lado direito dele, depois toca os ouvidos do Bertino e ele fica totalmente curado. E, de novo, ele deixa um sinal particular no ombro direito do rapaz e manda ele levantar e ir para a igreja. O carimbo aparecendo de novo. Pois é, só que depois de toda essa lista gigantesca de curas, o tumor, o boi, a água, a cerejeira, o autor do documento faz uma pausa brusca. Ele muda o tom totalmente e direciona a mente do leitor para algo maior, para a cruz. Ele muda o foco da terra para o conceito espiritual. Então, o que tudo isso significa na visão dele? O autor está sintetizando a parte final do texto. Ele está avisando o leitor para não se perder só nos milagres práticos. Ele diz que a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento. É o verdadeiro mistério grande e admirável onde se ocultam tesouros da sabedoria que são inacessíveis aos sábios deste mundo. E ele conecta isso diretamente à vida de Francisco. Sim, ele descreve que o santo seguiu unicamente a glória da cruz durante a vida toda, o que culminou nele recebendo as próprias chagas de Cristo no corpo, os famosos estigmas. Aquelas marcas gigantescas e dolorosas. Exato. Ele curava as pessoas deixando pequenas marcas do tal, mas ele mesmo carregava as grandes marcas da cruz. E o texto faz uma analogia final belíssima. Compara a cruz ao cajado de Moisés. O cajado que abriu o mar vermelho. Isso. A cruz é o guia seguro que divide as águas e leva a humanidade através do deserto desta vida e do Jordão desta existência mortal até a terra prometida. Os milagres do dia a dia eram só os respingos desse mar se abrindo. Que perspectiva fantástica. A gente faz um balanço de tudo isso e observa como esses textos viajam de uma cerejeira seca e um pratinho quebrado até as chagas literais e aos maiores mistérios teológicos. E existe muito valor em compreender como as gerações anteriores lidavam com as tragédias incontroláveis, né? Com certeza. A doença, a falta de alimentos, os acidentes. Eles não viam o mundo como um vazio aleatório, mas encontravam uma presença contínua e superativa de um guia cheio de compaixão. E isso nos leva a uma reflexão final que eu gostaria de deixar para nossa audiência expandir a partir desse material. Por favor. Nos relatos que analisamos hoje, vimos o divino intervir nas coisas mais comuns e deixar uma assinatura palpável, como o símbolo do tal, na pele de um homem curado. Em um mundo moderno saturado de informações e explicações científicas, onde depositamos a nossa busca por significado quando as coisas quebram, adoecem ou secam ao nosso redor? É uma excelente pergunta. Quais são as marcas visíveis nas nossas rotinas que nos lembram de que fazemos parte de um quadro muito maior do que a gente consegue compreender? Fica aí a provocação para quem nos ouve refletir no seu dia a dia. Sensacional! Eu agradeço demais a companhia de cada um que embarcou com a gente nessa exploração profunda. Foi fascinante olhar para o passado com essa lupa. Continuem curiosos, analíticos e a gente se encontra na nossa próxima investigação. Um grande abraço! Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas.